Olá, seja bem-vindo ao nosso curso Conhecendo a Doutrina de Deus. Essa é a nossa primeira aula do nosso primeiro módulo. Nessa aula, então, eu quero introduzir, tratar de alguns aspectos iniciais que serão importantes para o nosso processo de caminhada ao longo do estudo sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus, muitas vezes você vai encontrar nos livros, nos manuais de teologia sistemática, como sendo chamada de teologia propriamente dita ou teontologia, né? Que é a proposta, o estudo sobre o próprio ser de Deus. Aqui nós procuramos simplificar e chamá-la de doutrina de Deus. Tá certo? Gostaria então de começar essa nossa reflexão pensando com vocês sobre por que conhecer a doutrina de Deus. Tá certo? É importante ainda mencionar que este curso faz parte do Ministério de Daquê, um ministério que visa compartilhar verdades bíblicas para irmãos e irmãs em Cristo Jesus, de modo bem simples. Então, a primeira pergunta que eu coloquei aí, que eu gostaria de responder com você nessa aula é: por que conhecer a doutrina de Deus? E eu queria, então, trabalhar esse tema, por que estudar a doutrina de Deus, tentando responder, né, a partir de Provérbios, tentando olhar o que o livro de Provérbios fala sobre a nossa relação com o estudo, e especificamente aqui o estudo sobre a pessoa, o ser de Deus, o relacionamento de Deus com a sua criação. E a primeira coisa, então, que a gente aprende em Provérbios capítulo 3, verso 19, é: o mundo é uma criação do Senhor. O mundo é uma criação de Deus. Provérbios capítulo 3, 19, nós lemos o seguinte: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, e com inteligência ele estabeleceu o céu. Tá certo? Essa verdade, ela nos ajuda a compreender a cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica, então, ela começa com a pressuposição de que é o Senhor quem cria o universo. Ele é o criador do universo, tá? Isso é visto logo no primeiro livro, no primeiro verso da Bíblia, né? E no princípio criou Deus. A Bíblia não tenta, nesse sentido, provar a existência de Deus, mas ela já pressupõe que Deus existe e que ele é o criador do universo. Agora, não somente isso, se você for ler o livro de Provérbios e, na verdade, toda a teologia do Antigo Testamento, você vai perceber que o Senhor que criou o universo, ele também é o Senhor que governa o universo, que controla o universo, e o seu controle pode ser colocado de três maneiras: é um controle contínuo, é um controle ativo e é um controle pessoal. Contínuo porque não para, Deus não deixa de exercer o seu domínio, o governo do curso da história. Ativo porque ele está pessoalmente envolvido nisso, né? Ele está participando desse governo, e pessoal porque é um governo de acordo com o conselho da sua vontade. Ele faz aquilo que lhe apraz, aquilo que é da sua vontade, sem dever explicação a ninguém, porque ele é o Criador. Isso então nos ensina que o mundo não é conduzido por forças arbitrárias, isso nos ensina que o mundo não é causa de acidentes, o mundo não é conduzido por destino, o mundo não é conduzido por sorte ou por forças impessoais. Há um Deus que governa, que mantém e que direciona toda a ordem na criação. Essa verdade, portanto, ela implica que aqueles que servem a Deus, eles devem regular a sua vida de acordo com a ordem estabelecida por esse Criador. Por que então nós devemos conhecer a doutrina de Deus? Para sabermos que tipo de ordem é essa que ele estabeleceu, como é esse Deus que estabelece a ordem e como então nós nos relacionamos com o Senhor.
Um outro termo interessante que aparece em Provérbios é o termo a importância do temor. Tá certo? Um tema que aparece em Provérbios é a importância do temor. O temor do Senhor, aqui aplicado a Provérbios capítulo 3, como a gente está discutindo no verso 19, é implicado a partir da ideia de que Deus criou o mundo, tá certo? Porque ele moldou o mundo, nós o tememos. Como Criador, toda vida procede de Deus, do Senhor, tá certo? Então, é Ele que estabelece a forma como as pessoas ou os seres viventes devem viver nesse sentido. Ele que fornece para nós categorias de certo e errado. A ideia aqui, então, é que o alicerce ético da experiência humana está na pessoa de Deus, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês uma citação de Peter Craig, que diz o seguinte: a moral hebraica de sabedoria, ela pressupõe a existência de Deus, que por sua vez dá a todo o sistema, certo? Coerência, autoridade e integridade. Por que é então que o sistema ético do Antigo Testamento, nesse sentido, é um sistema coerente? Porque ele emana da existência de Deus, certo? Porque é que o sistema ético, aquilo que a Bíblia fala entre certo e errado, nesse sentido, é autoritativo para a vida de todos os seres humanos, porque Deus existe, tá certo? E a integridade desse sistema, ela demanda do caráter de Deus, uma vez que esse Deus que existe, ele é um Deus santo e justo, e que a lei emana do caráter dele, a lei também é um instrumento de integridade, certo? Porque ele é o autor, então ele garante que a sua lei compartilhe, nesse sentido, integridade. Dessa forma, então, nós concluímos que estudar a doutrina, ou estudar a doutrina de Deus, é aprender a viver sabiamente no mundo conforme estabelecido pelo Senhor. E aqui eu trouxe uma citação do apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 10. Ele vai dizer, né, para que os cristãos possam viver de modo digno do Senhor. A finalidade é que os cristãos vivam de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Para que então que nós devemos de estudar a doutrina de Deus? Para que possamos conduzir a nossa vida de modo digno, de modo aceitável a o nosso Senhor. Também que nós possamos, a partir do nosso conhecimento dele, frutificar em toda boa obra e crescermos, então, em maturidade e conhecimento do Senhor, o nosso Criador. Tá certo? Agora, de uma perspectiva mais geral, Provérbios também fala da importância, tá certo, da busca pelo conhecimento. Ele diz o seguinte em Provérbios capítulo 4, versos 5 ao 7. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire o entendimento. Tá certo? Aqui nós temos, então, a busca pelo conhecimento sendo apresentada como a primeira em qualquer ordem de prioridade da vida do ser humano. É a sabedoria, ou seja, a adequação ao padrão estabelecido pelo Senhor, que deve determinar a estrutura da vida de um homem, tá certo? Dando a forma e proporcionando, tá certo? Uma escala, tá certo? De prioridade, de uma correta distribuição de ênfase no tempo, na atenção, na forma como ele gasta os recursos e coisas nesse sentido. Conhecer a Deus, então, ou buscar a sabedoria para conhecer a Deus e se relacionar com Deus e se adequar ao que Deus está fazendo, nos ajuda a termos essa seletividade
na hora de distribuir a ênfase do nosso tempo, por exemplo, a ênfase dos nossos recursos, por exemplo, a ênfase da nossa energia, onde eu gasto energia, saber então quem é Deus e como é o relacionamento de Deus com o mundo me ajuda a reorganizar a minha vida a partir da perspectiva dele revelada em sua palavra. O conceito hebraico de sabedoria se refere àquele que é hábil, àquele que é bem feito, àquele que é bem avaliado, tá certo? Um outro ponto que eu gostaria ainda de colocar neste primeiro momento, para despertar em você a necessidade e a curiosidade de estudar essa doutrina, a doutrina de Deus, é o valor que Provérbios mostra para o estudo. Ele vai dizer o seguinte: porque a sabedoria é de grande valor, ela deve ser amada e deve ser buscada. Deixa eu abrir aqui a escritura para a gente olhar Provérbios de número 7, verso 4. Tá certo? Ó. Diz a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama o teu parente. A ideia, então, é que ele quer trazer para perto a sabedoria de si, como alguém que desfruta da mesma relação familiar. Um outro texto que ainda a gente pode olhar em Provérbios é Provérbios capítulo 8, verso 11. Diz o seguinte: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para você que está me assistindo, né? Perguntar para você o seguinte: se você pudesse escolher entre conhecer aquilo que a revelação bíblica fala sobre Deus de modo mais profundo, memorizar muitos textos e sanar todas as suas dúvidas nesse sentido a respeito da revelação, daquilo que é possível, ou ficar rico, milionário, né? A maioria das pessoas escolheria ficar rico e milionário. Ninguém, então, se fosse, por exemplo, por memorizar o Antigo Testamento inteiro, você preferiria memorizar o Antigo Testamento ou 5 milhões depositados na sua conta? Não tenho dúvida que a maioria das pessoas preferiria isso. O ponto de Provérbios é o exato oposto. Ele diz: a sabedoria é melhor do que joias. De tudo que existe no mundo, riquezas, prazeres, qualquer coisa que pode ser encontrada na experiência humana, nada pode se comparar à sabedoria, e como nós estamos aplicando aqui, ao conhecimento de Deus. Deus, então, nesse sentido, é melhor do que riqueza. Deus, nesse sentido, é aquilo que não pode ser comparado a nada na experiência concreta da realidade, tá certo? Então, este é mais um ponto que nós gostaríamos de destacar. Seguindo aqui na nossa reflexão, a gente percebe em Provérbios capítulo 3, verso 3 ao 18, e lá em 1 Reis, um texto muito conhecido de todos, né? A ideia da prioridade, ou do lugar de prioridade que a sabedoria ela tem e como ela traz bênçãos para aqueles que a buscam, né? As pessoas sábias, elas são abençoadas por Deus de diversas maneiras. Um dos pontos aí que a gente pode considerar é o próprio Salomão. Quando ele assumiu o seu reinado, ele pediu para ser sábio, e Deus, junto com a sabedoria, deu a ele riqueza, deu a ele uma série de outras coisas que é como se fosse uma prova de que Salomão tomou uma escolha correta ao desejar primeiramente a sabedoria em detrimento de outras coisas, reinos, né, um nome grande e coisas nesse sentido. Você lembra lá, e caso não está aí a referência para dar uma conferida. Agora, eu gostaria de trazer alguns alertas que Provérbios deixa para a gente a respeito do estudo doutrinário, da nossa relação com o estudo a respeito desse tópico importante, tá certo? Eu coloquei a seguinte: as variedades dos termos empregados em Provérbios para descrever a sabedoria nos ajudam, ou nos ajuda, né, a compreender o seu significado. No entanto, outra forma de entender o conceito de sabedoria é examinando o seu oposto, tá certo? Aqui, então, eu quero mostrar para vocês que os provérbios, eles não contam simplesmente as virtudes da sabedoria, mas eles também oferecem descrições
aguçadas da insensatez, descrições claras de como vive um insensato, tá? Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. O insensato, né? O insensato é alguém que carece de sabedoria. E ele não somente carece de sabedoria, mas parece que essa carência dele é uma escolha pessoal. Ele carece de sabedoria porque ele despreza, tá? E ele também não somente despreza a sabedoria, mas ele também despreza a disciplina que é necessária para se obter. Meus irmãos, eu tenho tido o privilégio de lecionar em alguns seminários e sempre eu me deparo com turmas que vão se desfalecendo ao longo do curso, à medida que o curso vai caminhando, pessoas vão ficando para trás. E alguns deles eu percebo que ficam para trás porque acham que o conhecimento ele se dá de modo instantâneo. Eles não estão dispostos a pagar o preço de ter uma disciplina para obter as pérolas que a Escritura apresenta para aqueles que a buscam, tá certo? Para aqueles que buscam, então, a sabedoria. A pessoa que despreza a sabedoria, que despreza o processo, nesse sentido, a pessoa que despreza a importância do tempo na formação do conhecimento, do estudo, da busca, entende? Ela é vista pela palavra de Deus como alguém que é insensato, tá? A pessoa, então, que se relaciona com Deus, mas que não faz um esforço em conhecer o Deus que ela se relaciona, ela é uma pessoa chamada pela palavra de Deus de insensata, tá? Eu gosto daquilo que Santo Agostinho provoca quando ele diz assim, ó, pouco ama, Senhor, aquele que não te conhece, né? Como é que eu posso dizer que amo ao Senhor e não me envolvo dedicando meu tempo, dedicando os meus recursos para adquirir conhecimento a respeito dele? Então, essa fica uma reflexão e eu espero que esse ponto possa encorajar os irmãos a permanecerem fiéis, assistindo fazendo uso desse material para o benefício da sua própria vida espiritual, tá bom? E do seu relacionamento com o Senhor também. Adiante da nossa reflexão, tem um outro ponto que eu coloquei sobre o insensato, né? Ele se recusa a praticar as verdades aprendidas, ele se torna uma pessoa obstinada, alguém de mente cauterizada, tá certo? Alguém que ela está emburrecida e embrutecida, não se aceita repreensão, não se aceita que alguém mostre para ela a realidade sobre o ser de Deus, ela quer viver independente de Deus ou achando que Deus é somente aquilo que ela pensa, né? Fruto de uma construção social e não fruto da revelação que ele fez de si mesmo na Sagrada Escritura, tá? Incapacidade mental não é o problema da insensatez, certo? Ser um insensato é uma escolha. É a escolha de um estilo de vida. O insensato tem caráter egoísta, ele é teimoso e inflexível, o que não tem a ver com pessoas, por exemplo, que não tiveram oportunidades para estudar, para concluir os seus ensinos, seus estudos. Aqui tem a ver com a disposição do coração. Pessoalmente, eu conheço um homem que não sabe ler, mas ele se dedicou a conhecer a respeito de Deus. Ele se dedicou, então, a aprender a doutrina de Deus. Como ele não tem muitos recursos para isso, ele fez uso da Bíblia em áudio. E ele, então, ouviu, e continua ouvindo, até onde eu sei, por diversas vezes, o que a Bíblia fala sobre Deus. Ele fica escutando a Bíblia, fica aprendendo e conversando sobre Deus. Este homem, da perspectiva de Provérbios, ele é mais sábio do que um doutor, por exemplo, em alguma área do conhecimento, que nega a existência de Deus, por exemplo. Porque sabedoria não tem a ver com capacidade mental. A pessoa que sabe ler vários idiomas, que tem capacidade para escrever bem, coisas desse sentido. A ideia é uma disposição do coração para se adequar
no estilo de vida que Deus espera que todos os homens, né, toda a humanidade, nesse sentido, faça. E o último ponto sobre o insensato é que o insensato vive como se Deus não existisse, certo? Ao invés de viver uma vida reverente à luz da realidade do próprio ser de Deus, tá? Então, eu classifiquei aqui 2 tipos de insensatos. O primeiro insensato é o insensato escarnecedor, tá? Além de desprezar o conhecimento na sua própria vida, o escarnecedor não se contenta em revolver-se em seu próprio buraco enlameado da insensatez. Ele, ou essa pessoa, né, ela ativamente usa a sua boca para espalhar o seu pecado aos outros, para zombar. Você está estudando teologia, a teologia esfria o crente, nesse sentido, uma série de jargões que, penso eu, foram formados em uma reunião no mais profundo lugar do inferno, não é? O conhecimento da teologia da Escritura não esfria ninguém, pelo contrário, né? Ele aquece o coração, e se ele tiver que esfriar alguma coisa, se ele tiver que apagar algum fogo, penso eu que é o fogo estranho nesse sentido. E o escarnecedor, então, ele vai por esse caminho de zombar, né, de se desfazer. Além de ele estar enlameado, imerso na lama, ele vai então tentar espalhar para que os outros possam seguir o seu caminho de perdição. E um outro tipo de insensato é o preguiçoso. O preguiçoso, ele é vadio, nesse sentido de que não está preocupado em trabalhar diligentemente, em organizar o seu tempo, em ser uma pessoa disciplinada para estudar. Ele vive de maneira egoísta, ele não se planeja, tá certo? Ele não trabalha, ele não guarda dinheiro, e em guardando dinheiro e em tendo dinheiro, ele não emprega o dinheiro nas coisas certas. Antes, ele começa a viver perdendo tempo, saciando os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos, tá certo? E ele começa, então, a acreditar nas suas próprias desculpas para a preguiça. Eu não sou capaz. Estudar a doutrina de Deus não é para mim. Mas, por exemplo, vamos ver sobre a Trindade. É um tópico difícil. Então, o preguiçoso vai fazer um esforço mental para que ele mesmo se convença que ele não é capaz de aprender sobre um assunto que tem relativa complexidade, mas se Deus revelou na Escritura, o testemunho exato da palavra de Deus é que toda a Escritura é útil. Em algum aspecto, aquele material vai ser útil, mesmo para o homem mais simples da face da terra, tá? Então, o preguiçoso, ele vai seguir esse rumo aí, tá? E por fim, nós temos o simples, tá? O simples, a palavra hebraica aqui para simples, ela significa credo, certo? Aquele que é facilmente levado, ou alguém que é moralmente responsável. O simples é aquela pessoa que acredita em tudo, tá certo? Ele dá crédito a toda palavra, tudo que alguém ensina para ele, ele baixa a cabeça e acredita, entende que assim ele não reflete sobre a realidade, tá certo? O simples, então, faz o contraste com o prudente. O prudente atenta aos passos, né? Como eu coloquei aí o texto para a gente, Provérbios 14:15, diz assim, ó, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. É interessante notar que muitas pessoas acabam entendendo a simplicidade como uma virtude. Em Provérbios, por exemplo, a simplicidade ou a ingenuidade é vista como uma forma de insensatez, certo? O simples pode facilmente se desviar na sua jornada espiritual, ele pode fazer isso por meio de escolhas erradas, tá certo? Que se darão em resposta a tentações, certo? Tudo isso é fruto de uma pessoa ingênua. Ele não conhece o que Deus fala sobre o casamento, por exemplo, ele não conhece o que Deus fala sobre congregar, ele não conhece o que Deus fala sobre o seu próprio caráter, e então ele vai entrando por uma vereda contrária à vereda que o Senhor estabeleceu, certo? O prudente não é assim, o prudente vê o mal, o prudente se esconde do mal, o prudente foge do mal, mas o simples passa adiante, ele vai de encontro ao mal e sofre a pena por isso, tá certo? Amigos infiéis enganam os simples, eles são seduzidos, eles podem cair em ensino de falsos profetas, tá certo? Os simples, então, irmãos, são
uma das maiores presas dos lobos devoradores, tá certo? Aí um outro texto é Provérbios 22:3, ó, o prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena, ou seja, ele vai de encontro ao mal. Se a gente sair um pouquinho de Provérbios e for para o Novo Testamento, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando, exortando a igreja de Éfeso, que a razão pela qual ele deu apóstolos, profetas, pastores e mestres, é para que os irmãos não sejam mais como meninos, não sejam mais ingênuos, não sejam mais simples nesse aspecto. Aí ele vai descrever o que é um menino. Ele é agitado de um lado para o outro por todo vento de doutrina. Por quê? Porque existem homens que que usam de artimanhas, né, astuciosas para induzirem, para levarem o caminho do erro. O prudente não. O prudente ele se assemelha aos bereanos, por exemplo, que pensam a respeito da realidade e conferem, escutam a pregação, né? E pensam então na pregação de acordo com a escritura, tá certo? Deixa eu fazer aqui algumas considerações finais para os irmãos, tá certo? Que estão acompanhando essa aula. A doutrina de Deus, ela vai então nos ajudar a viver, tá certo? Uma vida sábia, vai ajudar no nosso relacionamento com o Senhor, vai nos ajudar no relacionamento com o mundo que o Senhor criou. Portanto, ela é uma doutrina que não pode ser negligenciada sem danos espirituais muito sérios para a vida daqueles que professam a crença em Yahvé, no Deus Trino, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, como nós iremos ver no módulo seguinte. Espero que você tenha uma boa jornada, seja muito bem-vindo ao nosso curso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!